Você provavelmente já se sentiu perdido em uma loja, incapaz de lembrar o nome do seu melhor amigo. O esquecimento pode ser um problema comum, mas é mais do que apenas um pequeno empecilho. É um sinal de alerta para que o seu cérebro precise ser ativo novamente. O que acontece quando você esquece nomes, datas ou rotinas diárias? É como se o seu cérebro estivesse em uma neblina, e você precisa encontrar um caminho para sair dela. O esquecimento pode ser um problema preocupante, especialmente à medida que envelhecemos. Estudos mostram que a perda de memória é uma das principais causas de estresse e ansiedade em pessoas acima de 60 anos. Além disso, o esquecimento pode afetar nossa capacidade de realizar tarefas cotidianas, como pagar contas ou tomar medicamentos. É como se o nosso cérebro estivesse em um estado de frota constante, e não conseguimos encontrar a forma de sair dele. Mas o que realmente está acontecendo em nosso cérebro quando esquecemos algo? A memória é um processo complexo que envolve a interação de várias estruturas cerebrais. Quando aprendemos algo novo, o nosso cérebro cria uma rede de conexões entre as células nervosas, que são chamadas de sinapses. Essas sinapses são como pequenos pontes que permitem que as informações fluam entre as células, permitindo que aprendamos e recordemos coisas. No entanto, quando não usamos essas sinapses por um período de tempo, elas podem começar a se desfazer. Isso é chamado de plasticidade neuronal, e é um processo natural que ocorre em nosso cérebro ao longo da vida. Mas, quando isso acontece, podemos começar a esquecer coisas importantes como nomes, datas ou rotinas diárias. É como se o nosso cérebro estivesse em um estado de desconstrução, e precisamos encontrar uma forma de reconstruí-lo. Aqui é que entra a nossa história. Uma jovem mulher, neurologista, está prestes a compartilhar um método inovador para fortalecer a memória. Com base em evidências científicas, ela nos guiará por uma experiência única de aprendizado, onde exercícios simples e práticos são combinados com conceitos científicos. Vamos descobrir como podemos melhorar a nossa memória e evitar o esquecimento. Vamos aprender a reconstruir o nosso cérebro e encontrar uma forma de sair daquele estado de frota constante. Agora que sabemos que o esquecimento pode ser um sinal de alerta para que o nosso cérebro precise ser ativo novamente, é hora de explorar como podemos fortalecer a nossa memória. Uma neurologista experiente nos mostra que a prática regular de exercícios simples pode ser um aliado valioso nesse processo. Ela nos apresenta um método inovador que combina a neuroplasticidade com a aprendizagem por repetição. No entanto, é importante notar que a neuroplasticidade não é um processo fixo. O cérebro é capaz de se adaptar e mudar ao longo da vida, mas isso requer prática regular e persistência. Imagine que o seu cérebro é como um jardim que precisa ser cuidado e cultivado para que cresça e se desenvolva. Se você não cuida do jardim, as plantas podem morrer e não haverá flores para admirar. Da mesma forma, se você não cuida do seu cérebro, a memória pode se perder e não haverá capacidade de lembrar coisas importantes. Agora, considerem como isso se aplica quando você enfrenta uma situação difícil. Se você está nervoso ou estressado, é fácil esquecer coisas importantes. Mas, se você praticar regularmente exercícios simples, como lembrar de palavras ou frases, você pode fortalecer a sua memória e se sentir mais seguro em situações difíceis. Imagine que você está prestes a dar uma apresentação importante, mas está nervoso. Se você tiver uma palavra ou frase que lhe faça lembrar de respirar fundo e se calmar, você pode sentir uma grande diferença. Outro aspecto importante a considerar é a importância da repetição na aprendizagem. Quando você repete algo várias vezes, o seu cérebro cria sinapses mais fortes entre as células nervosas. Isso é especialmente importante quando você está tentando aprender algo novo, pois a repetição ajuda a consolidar a informação na memória. Imagine que você está aprendendo um novo idioma e está tentando memorizar as regras de gramática. Se você praticar regularmente, repetindo as regras e os exemplos, você pode sentir que as coisas estão começando a ficar mais claras e que a memória está melhorando. Também é importante notar que a memória não é apenas um processo cerebral, mas também um processo emocional. Quando você está emocionalmente conectado com algo, você é mais propenso a lembrar de detalhes importantes. Imagine que você está assistindo a um filme emocionante e está se sentindo conectado com os personagens. Quando o filme termina, você pode se lembrar de detalhes importantes, como a música tema ou o final triste. Isso ocorre porque você estava emocionalmente conectado com o filme e a memória foi fortalecida. Portanto, agora que sabemos como fortalecer a nossa memória, é hora de começar a praticar. A neurologista nos mostra que a prática regular de exercícios simples pode ser um aliado valioso nesse processo. Ela nos apresenta um método inovador que combina a neuroplasticidade
com a aprendizagem por repetição. Com a repetição e a prática regular, você pode fortalecer a sua memória e se sentir mais seguro em situações difíceis. Além disso, a memória não é apenas um processo cerebral, mas também um processo emocional, e quando você está emocionalmente conectado com algo, você é mais propenso a lembrar de detalhes importantes. Agora que sabemos como fortalecer a nossa memória, é hora de explorar como podemos aplicar esses conhecimentos em nossa vida cotidiana. A neurologista nos mostra que a memória não é apenas um recurso cerebral, mas também um conjunto de habilidades que podem ser desenvolvidas e aprimoradas com prática e dedicação. Imagine que você está planejando uma viagem para um destino desconhecido. Você precisa lembrar de reservar um hotel, comprar passagem de avião e planejar atividades para fazer durante a estadia. Nesse caso, a memória é crucial para organizar e lembrar dessas tarefas. No entanto, se você não praticar a memória, pode se sentir sobrecarregado e estressado, o que pode afetar negativamente a sua capacidade de lembrar. Agora, considerem como isso se aplica quando você enfrenta uma situação complexa, como resolver um problema de matemática ou negociar um acordo com alguém. A memória é essencial para lembrar de fórmulas, conceitos e estratégias que podem ajudar a resolver o problema. Além disso, a memória também é importante para lembrar de regras e protocolos que devem ser seguidos em situações como essas. No entanto, a memória não é apenas um recurso cerebral, mas também um conjunto de habilidades que podem ser desenvolvidas e aprimoradas com prática e dedicação. A neurologista nos mostra que a repetição e a prática regular podem ajudar a fortalecer a memória e a melhorar a capacidade de lembrar. Além disso, a memória também é influenciada por fatores como a motivação, a atenção e a emoção. Agora, considerem como isso se aplica quando você está tentando aprender um novo idioma. A memória é essencial para lembrar de palavras, frases e conceitos que podem ajudar a entender e se comunicar com fluência. Além disso, a memória também é importante para lembrar de regras e protocolos que devem ser seguidos em situações como essas. Outro aspecto importante a considerar é a importância da memória social. A memória social é a capacidade de lembrar de eventos, pessoas e experiências que são importantes para a nossa vida social e emocional. A neurologista nos mostra que a memória social é crucial para manter relações saudáveis e duradouras com os outros, e que a capacidade de lembrar de detalhes importantes pode ajudar a fortalecer essas relações. Agora considerem como isso se aplica quando você está tentando manter uma relação saudável com um amigo ou familiar. A memória social é essencial para lembrar de datas importantes, como aniversários e feriados, e para lembrar de detalhes importantes sobre as pessoas e as experiências que compartilhamos. Além disso, a memória social também é importante para lembrar de regras e protocolos que devem ser seguidos em situações como essas. Agora que sabemos como a memória pode ser fortalecida e melhorada, é hora de explorar como isso se aplica no mundo real. Considerem como a memória é essencial para a nossa vida profissional. Imagine que você é um gerente de equipe e precisa lembrar de datas importantes, como reuniões e prazos. A memória é crucial para manter a organização e a produtividade no trabalho. No entanto, a memória também é importante para a nossa vida pessoal. Imagine que você está planejando um casamento e precisa lembrar de detalhes importantes, como a data, o local e os convidados. A memória é essencial para evitar erros e garantir que tudo seja perfeito. Além disso, a memória também é importante para a nossa saúde e bem-estar. Imagine que você precisa lembrar de tomar medicamentos ou seguir uma dieta para controlar uma doença. A memória é crucial para manter a saúde e evitar complicações. Outro aspecto importante a considerar é a importância da memória na aprendizagem e no desenvolvimento. Imagine que você está aprendendo um novo idioma e precisa lembrar de palavras e gramática. A memória é essencial para a aprendizagem e o desenvolvimento, pois permite que você consiga recordar e aplicar as informações de forma eficaz. Além disso, a memória também é importante para a criatividade e a inovação. Imagine que você está criando um projeto de arte e precisa lembrar de detalhes importantes, como cores e formas. A memória é essencial para a criatividade e a inovação, pois permite que você consiga recordar e aplicar as ideias de forma eficaz. Agora, considerem como a memória é influenciada pela emoção e pelo estresse. Imagine que você está em uma situação estressante e precisa lembrar de detalhes importantes. A memória pode ser afetada pela emoção e pelo estresse, o que pode levar a erros e complicações. Além disso, a memória também é importante para a nossa capacidade de lidar com o estresse e a ansiedade.
Imagine que você precisa lembrar de técnicas de relaxamento e respiração para controlar o estresse e a ansiedade. A memória é essencial para a nossa capacidade de lidar com o estresse e a ansiedade, pois permite que você consiga recordar e aplicar as técnicas de forma eficaz. Outro aspecto importante a considerar é a importância da memória na comunicação. Imagine que você está em uma reunião e precisa lembrar de detalhes importantes para discutir. A memória é essencial para a comunicação, pois permite que você consiga recordar e aplicar as informações de forma eficaz. Além disso, a memória também é importante para a nossa capacidade de entender e se conectar com os outros. Imagine que você precisa lembrar de detalhes importantes sobre as pessoas e as experiências que compartilhamos. A memória é essencial para a nossa capacidade de entender e se conectar com os outros, pois permite que você consiga recordar e aplicar as informações de forma eficaz. À medida que navegamos pelas complexidades da memória, começamos a perceber que a relação entre a mente e o corpo é mais profunda do que imaginávamos. A memória não é apenas um recurso cerebral, mas uma ferramenta essencial para a nossa existência, permitindo que possamos aprender, se adaptar e criar sentido no mundo ao nosso redor. E é aqui que a neuroplasticidade entra em cena, demonstrando que o cérebro é capaz de se moldar e se adaptar em resposta às nossas experiências e aprendizados. Agora, ao refletir sobre o que aprendemos até aqui, podemos começar a perceber a magnitude da influência que a memória tem sobre a nossa vida. Ela não é apenas uma questão de lembrar fatos e eventos, mas uma questão de criar significado e contexto para a nossa experiência humana. E é isso que torna a memória tão fascinante. Ela é uma viagem ao longo da nossa história, uma jornada que nos permite entender melhor a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. À medida que nos aproximamos da conclusão, é hora de refletir sobre a importância da memória na nossa vida. Ela não é apenas uma ferramenta cerebral, mas uma parte fundamental da nossa existência, permitindo que possamos aprender, se adaptar e criar sentido no mundo ao nosso redor. E é isso que torna a memória tão valiosa. Ela é uma herança que nos permite honrar a nossa história, criar conexões com os outros e se preparar para o futuro. Refletindo sobre essa jornada até aqui, podemos começar a perceber a magnitude da influência que a memória tem sobre a nossa vida. Ela não é apenas uma questão de lembrar fatos e eventos, mas uma questão de criar significado e contexto para a nossa experiência humana. E é isso que torna a memória tão fascinante. Ela é uma viagem ao longo da nossa história, uma jornada que nos permite entender melhor a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. À medida que nos aproximamos da conclusão, é hora de refletir sobre os desafios que a memória apresenta e como podemos superá-los. É hora de considerar como podemos melhorar a nossa memória, criando estratégias e técnicas para fortalecê-la e melhorar a nossa capacidade de lembrar. E é isso que torna a memória tão valiosa. Ela é uma ferramenta que nos permite aprender, se adaptar e criar sentido no mundo ao nosso redor. Em resumo, a memória é uma ferramenta essencial para a nossa existência, permitindo que possamos aprender, se adaptar e criar sentido no mundo ao nosso redor. E é isso que torna a memória tão fascinante. Ela é uma viagem ao longo da nossa história, uma jornada que nos permite entender melhor a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. A memória é uma ferramenta essencial para a nossa existência, permitindo que possamos aprender, se adaptar e criar sentido no mundo ao nosso redor. Ela não é apenas uma questão de lembrar fatos e eventos, mas uma questão de criar significado e contexto para a nossa experiência humana. E é isso que torna a memória tão fascinante. Ela é uma viagem ao longo da nossa história, uma jornada que nos permite entender melhor a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. A neuroplasticidade é um conceito que nos permite entender melhor como o cérebro pode se moldar e se adaptar em resposta às nossas experiências e aprendizados. Isso nos mostra que a memória não é apenas um recurso cerebral, mas uma ferramenta que pode ser fortalecida e melhorada com prática e dedicação. E é isso que torna a memória tão valiosa. Ela é uma ferramenta que nos permite aprender, se adaptar e criar sentido no mundo ao nosso redor. Mas a memória também é uma ferramenta que pode ser utilizada de forma negativa. A lembrança de eventos traumáticos ou dolorosos pode ser uma fonte de sofrimento e estresse. E é aqui que a importância da memória em relação à empatia e à compaixão se torna evidente. A capacidade de lembrar e entender as experiências dos outros é fundamental para criar conexões e relacionamentos saudáveis. E é isso que torna a memória tão fundamental para a nossa existência. Ela é uma ferramenta que nos permite aprender, se adaptar e criar sentido no mundo ao nosso redor.
E é isso que torna a memória tão valiosa. Ela é uma ferramenta que nos permite entender melhor a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Mas a memória também é uma ferramenta que pode ser utilizada de forma positiva. A lembrança de eventos felizes e significativos pode ser uma fonte de inspiração e motivação. E é aqui que a importância da memória em relação à gratidão e ao agradecimento se torna evidente. A capacidade de lembrar e apreciar as coisas boas da vida é fundamental para criar um senso de propósito e significado. E é isso que torna a memória tão fundamental para a nossa existência. Ela é uma ferramenta que nos permite aprender, se adaptar e criar sentido no mundo ao nosso redor. E é isso que torna a memória tão valiosa. Ela é uma ferramenta que nos permite entender melhor a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Agora, é hora de refletir sobre a importância da memória na nossa vida. Ela não é apenas uma questão de lembrar fatos e eventos, mas uma questão de criar significado e contexto para da nossa experiência humana. E é isso que torna a memória tão fascinante. Ela é uma viagem ao longo da nossa história, uma jornada que nos permite entender melhor a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. E é isso que torna a memória tão fundamental para a nossa existência. Ela é uma ferramenta que nos permite aprender, se adaptar e criar sentido no mundo ao nosso redor. E é isso que torna a memória tão valiosa. Ela é uma ferramenta que nos permite entender melhor a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. O verdadeiro prática começa agora. É hora de aprender a apreciar e valorizar a memória como uma ferramenta essencial para a nossa existência.